Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos. Damos início à audiência pública sobre a revista íntima nas unidades prisionais. Meu nome é Patrick, sou do Núcleo de Situação Carcerária da Defensoria Pública de São Paulo. Estava organizando a audiência em conjunto com a Ouvidoria Geral da Defensoria Pública de São Paulo. E apresento a Luciana Zafalon, que é a nossa ouvidora, e fará a apresentação também do debate. Bom dia a todas e todos. Chamo para compor a nossa mesa de abertura o Dr. Kleber Leiser de Aquino, juiz assessor da Presidência do Tribunal de Justiça, nesse ato representando o presidente, Dr. José Roberto Renato Nalini. Bom dia. Nosso companheiro, Padre Valdir, para a mesa também conosco. E o defensor público Pedro Bahia, defensor público do Estado da Bahia. Apenas para a gente pactuar aqui a condução dos nossos trabalhos, nessa nossa mesa de abertura haverá a fala de saudação dos componentes, quando a gente encerra essa primeira fase e passa para a fase da própria audiência, nos debates. Passo a palavra, então, ao Dr. Kleber Leiser de Aquino. Bom dia a todos. Queria saudar aqui a doutora Luciana Zafalon, a ouvidora geral da Defensoria Pública, Dr. Patrick Lemos Cassice, Dr. Bruno Schilitz, desculpe pela iniciativa tomada, isso é algo importante. Queria saudar o nosso Padre Valdir e o doutor Pedro. Desculpe que nós temos dados aqui em nós. A iniciativa é muito importante. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Renato Nalini, está sensível a esta situação e disposto a colaborar naquilo que for preciso. Por isso, a nossa indicação para participar deste evento. Tá? Parabenizo não só àqueles que tomaram a iniciativa, como todos os presentes também. Estamos à disposição. Passo a palavra imediatamente para o Padre Valdir. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. A gente se alegra por esse evento, que embora a causa é um pouco triste, é de enfrentamento, mas ao mesmo tempo, quero saudar aqui a mesa, a presidência Luciana, o Patrick, o Dr. Kleber, o Dr. Pedro aqui à minha volta, e principalmente as pessoas que vão fazer parte depois da mesa seguinte para desenvolver, apresentar dados e nos convocar cada vez mais para uma luta em nível nacional, não só por São Paulo, para reverter a situação que é de violência, que a lei determina alguma coisa, que a punição é o preso, somente a pessoa condenada, mas tem sido aplicado, estendido a toda a família. Então, é necessário fazer uma audiência e mobilizar as pessoas para que a lei seja cumprida em nosso estado e em nosso país. Então, a gente conta, agradece a presença de todos, mas a gente pede que a gente, depois dessa audiência, encaminhe propostas concretas, ações, para que possamos reverter esse quadro de desrespeito e de violência justamente aos familiares de pessoas que estão privadas de sua liberdade. Obrigado a todos. Passo imediatamente a palavra para o Dr. Pedro. Bom dia a todos. Lá na Bahia eu atuo na penitenciária Lemos Brito e também tenho muita questão relacionada à visita à revista vexatória. E viemos aqui em uma comissão para entender mais, aprender com a Defensoria de São Paulo, que já está à frente desse tema. E iremos também iniciar audiências públicas em Salvador para poder levar essa demanda a nível estadual e, com isso, tentar resolver, em definitiva, essa questão que realmente afeta o sistema carcerário como um todo e a família do preso, e, com isso, melhorar a execução penal do Brasil. Agora,
A mesa de abertura será desfeita e serão convidados os debatedores, que farão apresentações de 15 minutos, e em seguida será aberta a possibilidade da participação de todos os presentes. Muito obrigado. Gente, para quem está aí no fundo, mesmo que a gente não tenha cadeiras, o pessoal toma um assento aqui no chão. Se alguém quiser sentar, ainda cabe uma fileira de pessoas aqui bem na frente. E tem algumas cadeiras aqui. Quem quiser pode ficar à vontade. Bom, assumindo aqui a coordenação dos trabalhos, eu chamo para compor a nossa mesa de debates o defensor público Marcelo Novaes, Vivian Calderoni, da Conectas Direitos Humanos, Sônia Drigo, do Grupo de Estudos do Trabalho Mulheres Encarceradas, Heidi Cerneca, da Pastoral Carcerária e do IPPC, e Rafael Godoy, pesquisador e agente da Pastoral Carcerária. Não tem ordem. Enquanto nossos expositores tomam assento, eu queria dizer que é uma alegria muito grande que no sábado de manhã a gente tem um auditório tão cheio para debater um tema com a mesma importância desse tamanho, dessa magnitude de audiência. Que legal que a gente possa viver um momento desse. Obrigada a todas e todos. Bom, sem maiores delongas. Bom, o início dos trabalhos vai ser feito pelo Dr. Marcelo Novaes, a quem você vai falar. Alô, bom dia a todos, a todas. O objetivo de uma audiência pública normalmente normalmente não, esse é o objetivo único, o principal, é da gente subsidiar a atuação da instituição com os parceiros, com os novos movimentos sociais, com a população, com as pessoas que são diretamente afetadas pelo problema, para poder articular situações não necessariamente jurídicas, adstritas ao provimento jurisdicional. Eu acho que é uma atuação muito importante. O direito não se resume a propositura de ação, ele tem que ser achado, tem que ser construído por todos aqueles que querem mudar a situação das coisas aqui no nosso país, na nossa sociedade. Então, acho que isso daqui também que sirva de paradigma de uma nova atuação da instituição que não pode ficar encastelada em gabinetes e numa situação repetitiva. Então, eu saúdo a todos, saúdo a presença dos colegas da Bahia, do representante do Tribunal de Justiça, do Padre Valdir, dos integrantes da primeira mesa, dos representantes da associação. Eu tenho aqui agora duas missões, eu vou ser breve, não tenho que falar nada, acho que eu tenho muito mais que pegar a contribuição das pessoas que estão aqui, dos debatedores, das pessoas que estão... A minha missão é basicamente fazer colocar alguns números para vocês. Infelizmente, como em razão de excesso de tarefas, a gente não pôde fazer uma apresentação em PowerPoint, mas eu vou falar alguns números. Isso começou, obviamente, a questão central era com a questão da visitação das revistas íntimas nos visitantes do sistema prisional paulista. Quando o processo chegou no núcleo, a gente tentou abrir isso daí para equipamentos de privação de liberdade, as instituições de privação de liberdade, porque não se resume somente nos equipamentos da SAP, também pode ser na Fundação Casa, pode ser até em hospitais psiquiátricos, cadeias públicas. A gente abriu. E outra coisa, a gente tentou conceituar o que é revista íntima, porque abrir uma bolsa de uma pessoa, se eu abrir a bolsa da minha mulher, eu apanho em casa. É uma revista íntima, eu não posso abrir a bolsa dela, a gente coabita, divido a cama, mas eu não posso abrir a bolsa dela. É privacidade. O que é revista íntima? Revista íntima é um procedimento que exige o desnudamento total, parcial,
a visualização da genitália e outras coisas que são pedidas aí no curso desse procedimento. Então a gente restringiu essa questão da revista íntima. Na Justiça do Trabalho, a revista íntima, por exemplo, pode ser olhar a bolsa de uma pessoa. Então a gente tinha que fazer esse recorte, o que é a revista íntima. E expedimos, com base na Lei de Acesso à Informação, eu sempre friso isso, na minha leitura, a República foi refundada com essa lei. Nós que estamos tentando mudar o estado de coisas, temos que usar e abusar desse novo instituto jurídico. Claro que com algumas preocupações, porque é muito difícil perguntar as coisas certas. Então a gente precisa conversar, ter uma preparação, fazer um acompanhamento. Mas, pois bem, aí nós, depois de 2, 3 meses de discussão muito forte, nós conseguimos fazer 30 quesitos. Deu muito trabalho para fazer 30 quesitos, deu quase 3 meses de trabalho para fazer as perguntas certas. É que nem filosofia, não basta a resposta, tem que saber a pergunta. O importante é a pergunta. E a gente, com essas perguntas, a gente encaminhou os ofícios para a SAP e para a Fundação Casa. E as respostas que nós tivemos, o da SAP descumpriu todos os prazos, foi 5 meses para dar devolutivo, a Fundação Casa foi mais rápido. As respostas confirmaram aquilo que a gente já sabia. E por aí tudo bem, mas também confirmaram a banalização do mal, como isso é normal, como isso é... Não, tudo bem, a gente faz isso mesmo, é normal, está no manual tal, X, tem foto aqui e tal, como se fosse uma coisa absolutamente corriqueira. Então, a minha função aqui agora é passar esses dados aí para vocês, para a gente, a partir daqui, ter uma base única para a gente poder avançar na discussão. Eu começo com a da Fundação Casa. Na Fundação Casa, o ofício é de 24 de outubro, a gente pediu, basicamente, nos equipamentos da região da ABCD. Quantos adolescentes? São 5 equipamentos da Fundação Casa na região da ABCD. Ontem teve mais uma rebelião. Vamos lá, olha, nós temos 246, 300 adolescentes na região. E desses 300, quantos visitantes? 900. Ou seja, a proporção de 3 para 1. Nós temos 10 mil adolescentes internados no estado de São Paulo. O que acontece aqui naquela macro região da ABCD pode ser estendida para o estado inteiro. Nós temos 30 mil visitantes de mães no sistema socioeducativo. E essa visitação do sistema socioeducativo é de suma importância, porque faz parte do próprio objetivo, né, a Fundação Casa paga para a família ir visitar o menino. Quando o menino está ali sem receber a visita, é muito complicado. Então, imaginem essa questão. Aí nós pedimos, o que foi aprendido em 18 meses com todas as revistas dos visitantes? Porque eles falaram, olha, a gente faz revista, e a revista nossa é rigorosa. O que foi aprendido na Fundação Casa? 6 coisas. Foi aprendido 4 pedaços pequenos de azulejo no banheiro, 5 maços de cigarro, metade do cigarro com substância desconhecida, um isqueiro, um pedaço de fio, de ventana, um cigarro, uma sacola com pedras e 3 pacotes de 2,5 centímetros, desconhecido, aparentando ser maconha. Não com os visitantes, tudo na área externa. Ou seja, em 18 meses, nada foi aprendido com os visitantes dos equipamentos da Fundação Casa. Um choque. Mas aí não para por aí. Aí a gente perguntou, e qual é o procedimento? Aí eles falaram, isso aqui é um manual feito da superintendência da Fundação Casa, assinado pelo governador do estado de São Paulo à época, que foi o doutor Alberto Goldman, que foi do... Tá? Aqui, Fundação Casa, assinado. Que foi do MDB Autêntico, pessoal de linha democrática. Aqui, assinado. E na página 70 desse manual, eu estou sem óculos e a gente está ficando velho, sem óculos, hein? Agora está complicado. Mas eu acho aqui. 68. Achei. Aqui. Não, mas é esse daqui de. Aí no E, eles declaram textualmente: observar a obrigatoriedade de se realizar revista dos visitantes dos adolescentes, dando-se preferência aos idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais. Muito bom isso. Sendo-lhe solicitado que se dispam
Soltem os cabelos, afastem as pernas, façam 2 ou 3 flexões, assoprem nas mãos a fim de expelir possíveis suspeitas de serem entorpecentes. É isso. Visualizando a contração, relaxamento de esfíncter, de músculo vaginal. Aqui está escrito, é textual. E a fim de expelir possíveis suspeitas, se a revista estiver usando absorvente íntimo, este deverá ser substituído por outro a ser fornecido pelo centro de atendimento. Truco, né? Truco, chama 6 aqui. Aí tem as fotinhas. Eu estou sem o PowerPoint, que a gente... mas são... Deixa eu pegar o da moça aqui, que é... Está aqui, é uma moça. Passou um pouquinho do peso. Isso aqui é um documento oficial, documento da Fundação Casa. Tá? É isso. No final ela aparece sorrindo aqui, agachando. Só que não tem um agachamento de trás, né? Não tem um espelho, não tem ela soprando. Tá meio light isso aqui. Mas está à disposição. Tá eu acho que o núcleo disponibiliza isso depois na página. Seria cômico se não fosse trágico, mas não para por aí. Aí, nesse processo de aproximação da instituição com o nosso usuário, que começa a ser feito paulatinamente, a gente começa a construir uma nova praxis na defensoria, não de uma maneira geral, mas 7 minutos. Obrigado. A gente descobriu que na Fundação Casa, toda a movimentação interna necessita uma revista íntima no adolescente. Tivemos casos de 15 revistas íntimas por adolescente no dia. Ou seja, se o dia tiver 15 dias úteis, é uma revista íntima por hora. Isso não existe em Guantánamo, isso não existe em Abu Ghraib. É um processo de dessubjetivação absurdo. O menino sai de lá, que relação que ele vai ter com o feminino, que respeito que ele vai ter com o corpo do outro. Aí o pessoal sai, tem que reduzir maioridade, reduzir isso, reduzir aquilo. Mas, pô, estão formando monstros. A relação que se estabelece nessa instituição é uma relação de extrema violência. Porque se alguém me revistasse 5 vezes por dia, a média é 5, 7. Hoje, de um dia para o outro, foram 70 mil revistas. Das 10 horas da manhã de sexta até as 10 horas da manhã de sábado, foram 70 mil revistas no sistema da Fundação Casa para os adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos. É isso que nós temos hoje. E confirmado pelo sindicato na audiência pública que nós fizemos em Santo André. Não, isso é regularizado, isso é regulamentado, não tem abuso. Tal, isso. Então, tudo bem. Aí nós fomos para a SAP, resposta da SAP. Pedimos 2012, 2013, 2012, vou me ater em 2012, porque depois o pessoal vai bater aqui. 3,5 milhões de procedimentos de revista íntima no estado de São Paulo no ano de 2012. Os achados. O documento oficial está aqui, depois a gente disponibiliza para quem tiver interesse. Os achados. Arma, nenhuma. Nenhuma arma. Assim, só voltando, na SAP, os visitantes passam por esse mesmo procedimento da Fundação Casa, tá? Em alguns casos até piores. Arma, nenhuma. Aparelho celular, em 2012, foram 5.828 aparelhos celulares apreendidos no sistema SAP, 2012. Com visitantes, 433, menos de 10%, ou seja, entram por outras vias. Entorpecente, 2012, 7.419 ocorrências. Com visitantes, 6. É isso? Não, isso no regime semiaberto. Agora, de entorpecentes, agora sim. No 2012, apreensão de drogas, 3.361 ocorrências de apreensão de droga no ano 2012, nos 150 equipamentos da Fundação Casa. Com visitantes, 346. Basicamente, como se a gente pegasse o estágio do Pacaembu, despisse todo mundo, fizesse um exame de ginecológico, Papa Nicolau, em 30, 40 mil mulheres, para pegar 1 ou 2 mucas de maconha.
os fins são desproporcionais. Então, esses dados vão estar disponibilizados. A situação é essa e a gente está aqui para ouvir. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção. Eu passo a palavra para seguir os trabalhos. Obrigada. Obrigada, Marcelo. Passo agora a palavra para Heidi Seneca. Bom dia a todos e todas aqui. Queria começar parabenizando a Defensoria pela audiência e realmente todo mundo que levantou sábado de manhã e está aqui. É um tema muito importante, muito caro para nós e eu imagino para todo mundo que se dispôs a vir aqui. Eu acredito que estamos aqui hoje para tomar mais um passo para frente na desconstrução da revista vexatória, de deslegitimar qualquer justificativa da prática do Estado a decidir que para uma porção da população ele tem direito de violar o corpo dela, do outro. E não podemos esquecer que a maioria das visitas nas unidades prisionais são mulheres. Em um estudo que foi feito, eu faço parte também, além da pastoral e do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, de uma rede de entidades que trabalha com a questão da justiça criminal. E o ITTC, como parte dessa rede, fez alguns trabalhos de pesquisa porque percebemos o quê? Que precisamos de dados concretos para discutir esse tema. E em um estudo na penitenciária de Taubaté, 77% das pessoas visitadas eram mulheres. Que, mais uma vez, parece que ela é lembrada que o outro, que neste caso é o Estado, tem direito sobre o corpo dela. Essa visitante só pode responder uma acusação, ter um vínculo tão forte com uma pessoa encarcerada que ela ou ele se submeteria a uma humilhação total para ter algumas horas de estar juntos. Que só este vínculo é suficiente para o Estado decidir que uma pessoa é suspeita de crimes tão graves que o Estado pode violar os direitos constitucionais dessa pessoa. Aí eu queria acrescentar alguns dados que, além do que Marcelo colocou aqui, que já são suficientes para nós perceber que não tem como justificar esse ato. Uma parte desse estudo pegou 9 unidades prisionais no estado de São Paulo e pesquisou 3 meses seguidos por 3 anos. 4, que eram 12 meses no total. E em 12 meses, em 9 unidades prisionais, houveram 270 mil visitas, ou seja, 270 mil revistas vexatórias. Nessas 270 mil revistas, não acharam nenhuma arma, e no caso de drogas em celulares, somente 2 casos de cada 10 mil revistas acharam alguma coisa. É muito uma coisa dizer 0,02%. Aí a gente que fugiu da escola fica pensando, deve ser pouco, né? Mas quando você pensa 2 em cada 10 mil pessoas, isso justifica 270 mil revistas? Claro, eu acredito que não. Descobrimos casos de perda de visita por 30 dias, não só naquele dia, por 30 dias, porque a pessoa estava com caneta da cor errada, com piercing no nariz. E isso foi descoberto na saída. Ou seja, ela entrou e saiu, e perdeu o direito de visita. E outra pessoa com 10 centavos no bolso perdeu o direito de visita. Aí eu acho que a gente não tem como hoje entrar na questão de filosófica do que realmente é a razão dessa revista, porque acredito eu que um piercing não é grande ameaça à segurança daquele presídio. O Estado garante o direito de contato com a família e, ao mesmo tempo, deixa a população presa com uma decisão cruel. Se fosse você ou eu,
proibido também ter contato telefônico com a família, com filhos. Você abriria a mão à visita da sua mãe? Do seu marido, da sua esposa? Dos seus filhos? Porque você não quer que eles passem por essa humilhação? Ou você pede que eles abrem a mão a direito da dignidade para que você possa matar as saudades? É isso que o Estado está obrigando as pessoas a fazer. Sabemos que o fator mais importante para dar chance de uma pessoa não retornar ao sistema prisional, depois de sair de lá, é o vínculo familiar. É claro que tem 1000 outras questões que precisam ser resolvidas, mas é o vínculo familiar. Só que o Estado fala, sabe disso e, ao outro lado, obriga a pessoa a questionar se quer isso mesmo. Eu já vi, nossa, que um momento de tempo, que eu ia falar, eu já visitei uma unidade onde uma criança de 4 anos de idade, juro que está aqui escrito, 4 anos de idade, passou sozinho na revista, porque era menino. E ele estava visitando com a mãe. Aí a mãe passou na revista com a agente feminina e o filho sozinho. Tirou roupa e passou na revista com um homem. E isso hoje, quando tudo que a gente ensina para os filhos é o quê? Nunca deixe alguém desconhecido tocar em seu corpo, mexer com você. E, aliás, acredito que a ECA fala que obrigar uma criança a se despir já é uma agressão sexual. Eu achei interessante que estupro é crime, assédio sexual é crime, obrigar uma criança a tirar a roupa é crime, mas quando uma pessoa supostamente concorda de tirar a roupa, não é crime, porque a pessoa está dizendo, eu vou tirar a roupa, mas eu fico pensando, se alguém me fala, você quer comer ração de cachorro ou apanhar? Eu vou comer ração de cachorro, eu acho. Mas aí eu estou optando de verdade de comer ração de cachorro? Não. Aí quando você fala, você aceita tirar toda a sua roupa ou não ver seu querido doente? É uma opção. Acredito eu que não. Só quero falar mais 2 coisas para terminar. Lembramos que no país estamos falando de 600.000 pessoas presas. Estamos falando de provavelmente qualquer fim de semana 1 milhão de revistas. Gente, essa é uma questão urgente. Não dá para esperar tramitar lei no Congresso Nacional, não dá para esperar implantar alguma coisa, tem que ser hoje. Lembra que estamos falando de nós, de minha mãe, de sua mãe, de meus filhos. Nós acreditamos que nunca poderia justificar a violação do corpo humano, que somente visita um presídio, que não foi nem acusado de nada, em nome de segurança. E muito menos um trabalho que os dados mostram que é ineficaz. Eu só queria terminar, não sei se quando vocês entraram vocês perceberam esse espelho no chão. Espero que tenha familiares de pessoas presas aqui que já passaram pela revista, que poderiam depois contar de primeira mão como que é. Mas para mim é importantíssimo que a gente entenda isso, sabe? Que nós estamos falando da violação de familiares de outros. Estamos falando de violação de seres humanos, de cidadãos, que pela pastoral, eu acredito que todos nós achamos que o corpo é sagrado, é da pessoa. Aí eu ia levantar, só que vocês não veem no fundo. Tenta agachar em cima de uma coisa dessa. Eu tenho 48 anos, não tenho nenhuma deficiência física. Acho difícil agachar em cima disso para tentar mostrar dentro do meu corpo para uma pessoa que eu nem conheço. E isso eu estou vestida. Já incomodou essa conversa? Imagina isso com alguém que você não conhece. Que, aliás, só para terminar, também não imagino, eu também não gosto de fazer. Sabe? Vamos lembrar os agentes penitenciários que também todo domingo fica fazendo isso milhares de vezes.
é uma ofensa também para eles, é uma ofensa também para eles. Então, isso é para ontem. Estamos aqui para ontem. Então, eu estou vendo tanta gente aqui que estou animada, que nós vamos, cada um de nós, agarrar mais 10 pessoas e vamos mudar isso. Obrigada. Bom, antes de passar a palavra, eu queria aqui registrar e agradecer a presença dos defensores públicos do Estado da Bahia que vieram acompanhar, porque devem também realizar um evento desse lá, para que a gente consiga ter uma articulação nacional em torno do tema do defensor público Nelson Alves Neto, a defensora pública Roberta Chaves Braga e o defensor público Aldo Sandro, assim como o Ricardo Lobo, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Que a gente leve essa construção para o país todo. Passo a palavra agora para o Rafael Godoy. Bom, obrigado. Eu gostaria de agradecer o convite da Defensoria, saudar essa participação absurda para um sábado de manhã, um tema tão difícil. Eu preparei a minha fala aqui para apontar 4 pontos, que são coisas que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de doutorado. Uma primeira marcação preliminar é que o absurdo da revista vexatória, que eu acho que é esse o nome técnico que a gente tem que dar para isso que acontece todo fim de semana nas unidades penitenciárias, é a revista vexatória. Para além desse absurdo da própria prática de despir e fazer agachar e tudo, muitas vezes é bastante comum que as agentes penitenciárias envolvidas nessa situação não se deem por satisfeitas, impeçam a entrada da visitante na unidade e as obriguem a serem escoltadas até um hospital, onde serão submetidas a um exame de raio-x. Isso também acontece muitas vezes, é bastante comum, e esse é mais ou menos o limite do absurdo que chega a revista vexatória. Eu separei uns dados aqui, que eu tive acesso, o Marcelo gentilmente me cedeu esses dados que a SAP mostrou. Só mais uma marcação. São 260.202 mulheres adultas cadastradas no sistema para fazer visitas e 53.284 crianças. Como o Marcelo já colocou, são 3,5 milhões de visitas em 2012, e no primeiro semestre de 2013 foram 2.233.369. Também não vou voltar nessa discussão sobre a desproporção absoluta no que se refere ao número de revistas e o número de apreensões com visitantes. Não tem justificativa lógica nenhuma para manter essa prática. E aí o segundo ponto que eu queria levantar é que como se mantém essa prática, sendo que existe há muito tempo, especialmente no estado de São Paulo, um volume muito grande de investimentos em técnicas e práticas de isolamento. Desde 2001 existe reiterados anúncios de testes, compras e instalação de bloqueadores de celulares nas unidades de São Paulo. São Paulo é um dos únicos estados que conta com até cão farejador de telefone celular, que é uma coisa bastante difícil de... É só uma curiosidade, o nome do primeiro cão treinado para farejar celular é Fuzil. Todas as unidades contam com aparelhos de raio-x de diferentes portes e com detectores de metais também de diferentes tipos. O portal, a banqueta, porque além da revista vexatória, além de se despir, a mulher é obrigada a sentar no banquinho detector de metal, a passar por esse portal, e também tem aqueles detectores de metal manuais que são aproximados do corpo assim. Só para ter uma ideia do volume de investimento que significa isso, eu vou ler um trechinho de uma notícia da própria assessoria de imprensa da SAP, que se é verdade isso que está escrito aqui, é injustificável esse volume e essa prática da revista vexatória. Cito: os novos aparelhos de raio-x devem fornecer imagens de alta qualidade com um sistema computadorizado e programado, auxiliando o operador em tempo real a identificar materiais que representam ameaça aos servidores, visitantes e detentos. Estão sendo adquiridos 67 de menor porte,
que custam cerca de R$80 mil cada, e 111 de maior porte, no valor de R$208 mil cada. A grande novidade dos novos portais de detectores de metais de alta sensibilidade é que terão capacidade de visualizar os objetos introduzidos no organismo. Outra característica é a detecção de materiais metálicos e não metálicos de pequenas dimensões, como pregos, parafusos, lâminas de barbear, lâminas metálicas diversas, projéteis de armas de fogo, entre outros. Serão adquiridos 152 portais, no valor de R$6.733.600. Com tanto investimento, então, por que manter a revista vexatória, né? É a pergunta que fica. E no esforço de tentar compreender, dar algum tipo de inteligibilidade para essa prática, alguns sentidos que, para mim, aparecem nessa repetição desse ritual, dessa revista. Primeiro, como ritual de degradação, de fato marcar nesse lugar liminar que não é nem dentro, nem fora da cadeia, nem a pessoa não é nem totalmente livre, nem totalmente presa, marcar a sua inferioridade estrutural, né? Fazer manifesta produzir essa diferença no próprio corpo das pessoas, né? Então, um ritual de degradação no sentido técnico e antropológico mais preciso possível. Um segundo sentido é pensar a revista vexatória como um incentivo negativo, como um filtro. É uma maneira que o Estado, mesmo que não deliberadamente ou inconsciente, mas que estrategicamente, com certeza, desenvolve, para reduzir o número das visitas, para ampliar a segregação e o sofrimento que impõe dentro do sistema penitenciário, né? São muitas as familiares que não suportam esse tipo de situação, e muito também os presos que não admitem que isso seja feito com a sua família. Então acaba servindo como um filtro mesmo, que reduz o número de visitantes no sistema, aumenta a segregação de quem está lá dentro e o sofrimento que experimenta. E o terceiro sentido para mim, é uma manifestação, uma evidência desse estado de exceção que a gente vive, que virou regra, né? Como em muitas outras práticas, nessa também, o agente que é da lei desenvolve um curso de ação que é absolutamente ilegal, e é um cidadão que é preservado pela lei, se vê despojado dos seus direitos e aviltado pelos próprios agentes do Estado. Então, essa indistinção entre o legal e o ilegal, entre os corpos que podem ser criminalizáveis, matáveis, humilháveis, e o Estado que, mesmo quando viola as próprias leis que o regem, continua sendo Estado, continua fazendo a lei funcionar, provendo segurança, enfim. É o estado de exceção. E eu gostaria de terminar com algumas considerações de que o absurdo da revista vexatória, a vexação, que é essa revista, ela não se limita a esse cubículo situado em algum lugar entre o dentro e o fora da prisão. No decorrer da minha pesquisa, eu conversei com diversas pessoas que fazem essas visitas. Eu também visito, mas não passo por esse tipo de prática. Mas as visitantes, as mulheres do preso, podem ser submetidas a esse tipo de revista vexatória em diversos outros lugares, não só dentro do cubículo. Principalmente nesse circuito que liga a região metropolitana e os presídios do Fundão, do oeste do estado, em qualquer ponto desse percurso, até mesmo dentro da sua própria casa, as forças do Estado, nomeadamente a Polícia Militar e a Polícia Civil, que identifica essas mulheres como visitantes, desfrutando das suas prerrogativas securitárias, podem abordar essa mulher e operar uma revista vexatória que, inclusive, pode levá-la, inclusive, até o raio-x, como de dentro do cubículo da unidade. Então, nas rodoviárias, nos ônibus, né, nas blitz que frequentemente se dão nos ônibus que levam essas mulheres para o interior, a prática da revista vexatória se replica e se multiplica. Eu acho que isso é uma marcação muito importante. Então, na rodoviária, no ônibus, nos hotéis onde elas se hospedam, no interior também, existe
blitz policial dentro do hotel, com as pessoas dormindo para acordar cedo para chegar no outro dia na porta da unidade antes das 6 horas da manhã, serem acordadas, tiradas da cama e submetidas a esse tipo de revista. Então isso é uma coisa também que a gente tem que ficar atento e que os dados oficiais que a SAP disponibiliza jamais poderiam mostrar. E para terminar, eu gostaria de enfatizar essa questão dos presídios do interior e da interiorização penitenciária e qual o impacto que isso tem na experiência da visitação, nas possibilidades de visitação, que acaba também funcionando como um filtro, esse alargamento da distância entre o lugar de origem e o lugar de cumprimento de pena. Existem presídios no estado de São Paulo que estão situados a mais de 600 quilômetros de distância da região metropolitana. São 7, 8, 9, 10 horas de viagem de ônibus. Muitas dessas pessoas que poderiam estar aqui somando na nossa audiência pública, questionando a revista vexatória, agora estão dentro de um ônibus ou agora acabaram de chegar, estão descansando, estão na fila da senha, enfim, que poderiam estar aqui e estão já nessa luta pela visita para ainda passar pela revista e tantas outras humilhações, né? Então eu queria terminar com essa marcação, essa interiorização penitenciária, esse aumento da distância, ela entre família e preso acaba sendo também uma réplica dessa vexação que a revista não faz mais do que condensar e levar ao extremo, né? Porque se a LEP estabelece que os presos devem cumprir a pena numa distância que não restringe a visitação, é essa a formulação exata, eu acho que 700, 800 quilômetros de distância, 9 horas de viagem, é sim uma distância que restringe a visitação. Então, mais uma vez, é o Estado descumprindo a própria lei para fazer a lei vigorar, é o que eu tentei designar como estado de exceção. E do mesmo jeito que a família é submetida a essa escolha perversa entre abandonar o familiar e se submeter a um ritual de degradação, com os presídios do interior, a escolha é mais ou menos a mesma. É abandonar o familiar ou é abrir mão dos seus finais de semana, é abrir mão da sua cama, é abrir mão da sua saúde, muitas vezes, para fazer todas essas viagens e realizar essas visitas. Pois então, com isso eu concluo, agradeço o espaço e vamos para o debate. Passo a palavra para minha amiga Sônia Drigo. Bom dia a todas e todos, agradeço o convite da Luciana. Estou aqui depois de tudo isso que vocês ouviram. A minha fala é para contar um pouquinho da nossa trajetória na questão da revista, na nossa luta de sociedade civil, de institutos que sempre se opuseram a essa prática, e dizer que é de uma grande satisfação chegar aqui e ver essa plateia. Eu acho que coroa o nosso trabalho. Eu comecei com a questão da mulher encarcerada em 1997. E de lá para cá, pouca coisa mudou. E muita coisa se agravou. Nós levamos... Em 1997, eu comecei a fazer um trabalho voluntário também, como coordenadora de um grupo de estagiários na penitenciária do Tatuapé. Por mais de 2 anos, fui lá todas as tardes do sábado. E a revista vexatória já era pautada ali. E a diretora da época mostrava para a gente uns caixotes cheios de utensílios dentro, dizendo que as revistas eram necessárias porque haviam sido apreendidos facas deste tamanho, porretes deste tamanho, invólucros que eles diziam que tinha sido apreendidos com maconha, com droga, crack naquela época não se falava, e que aquilo jamais poderia ter sido introduzido no corpo humano para introduzir a penitenciária. Mas isso não valia para nada. A gente ia, dizia, falava e aquilo. A conversa daquela época é a mesma conversa de hoje. Seja em São Paulo, seja no resto do país. Em 2001, depois da fundação também do Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, junto com a Pastoral, IBCCRIN, DDD, a Associação Juízes para a Democracia, nos unimos num grupo chamado Grupo de Estudos e Trabalho de Mulheres Encarceradas. E desde então, em todos os encontros, em todos os seminários, em todas as audiências públicas, específicas ou não, CNJ, DEPEN, aonde há espaço,
a gente vai e a gente conta, a gente depõe, a gente testemunha essa aberração que é praticada nas pessoas. E eu nunca recebi a reclamação ou a história vinda de um homem se indispondo com a revista. E eu sempre disse que se a revista vexatória, que é sinônimo da revista pessoal, e as pessoas nem percebem que vexatório já está colocando a irregularidade, o abuso na revista que é feita, se fosse feita nos homens na mesma proporção que é feita nas mulheres, isso já teria mudado há muito tempo, porque o olhar, o poder é masculino. Então não é no deles que isto acontece. Então isto teria realmente se modificado, mas eu acho que ainda há tempo e a gente tem que pensar daqui para frente. Em todos os encontros, 2001, 2003, 2008, e nesses seminários, nós chamávamos pelo grupo o Brasil todo para saber o que estava acontecendo nessas unidades prisionais femininas. E eu testemunhei diversas diretoras de unidades prisionais contando como se fosse a maior normalidade colocar 10... Eu dizia, mas como as crianças, os filhos, os adolescentes que por natureza já são tímidos, ficam intimidados com essa situação? Não, mas nós colocamos 10 mulheres em fila com os seus filhos, então eles não ficam sozinhos. Então eles tinham que se despir na frente de 10 pessoas, 9 totalmente desconhecidas. E já tinha o kit fralda para ser trocado. Quer dizer, a criança, o bebezinho entrava e já recebia uma fralda limpa, porque aquela que ele estava usando seria mudado. Nessa época também, o Ministério Público, uma promotoria aqui de São Paulo, se dispôs a fazer um levantamento junto aos distritos policiais para saber como isso acontecia. E foi feito um levantamento porque eles prestavam informações de como eles procediam e davam etapa por etapa. Eles escreviam como estes documentos públicos que nós temos aqui, de como eles procediam e defendiam a prática em senhoras de 92, de 60, de 40, de 50 e bebês, crianças, adolescentes. Porque do contrário não entrava. Então não é só o bolo que eles põem à mão, não é só o frango que eles misturam com a mesma faca, com o mesmo instrumento. As luvas também que são usadas nessas revistas são as mesmas luvas que abrem a porta, que limpam o chão, que pegam a vassoura, que tiram, que pegam um pedaço de papel higiênico. É só olhar. Eu nunca passei por uma revista dessa, porque eu tenho uma carteira da OAB, mas isso não me dá nenhum orgulho. Porque isso mostra que é um país de diferentes pessoas. Então, eu sou qualificada para não passar por isso, mas a grande maioria não é. Então, essa situação sempre nos causou um incômodo muito grande, principalmente porque entrava por um lado e saía pelo outro. Estivesse a maior autoridade, ou defensora de direitos humanos, ou defensora da Constituição e de todas as leis. Jamais houve uma manifestação ou um movimento que realmente se indispusesse com essa prática. Essa questão do banquinho que você falou, na Penitenciária Feminina de Santana, eu fiz um trabalho lá também durante 3 anos como representante do Conselho da Comunidade da VEC aqui da capital. E a gente levava a questão para a diretoria e dizia que não sabia de nada. Aí chamava a gente e dizia, não, realmente o banquinho é usado. Só que o banquinho é usado, primeiro despe a mulher, manda sentar no banquinho sem nenhuma proteção. Então é um sentando em cima do outro no mesmo espaço, sendo que aquele banco não foi pensado, não foi inventado para esse tipo de humilhação naquela visita. E até a Raid escolheria entre a ração ou apanhar. Ela não recuaria. E isto é o perfil da mulher. Então, a mulher que entra para visitar, ela, entre não ver o seu ente querido, o seu parente, e se submeter a isso, ela se submete. Ela vai para essa humilhação. E isso também é o que justifica, grande parte, o afastamento das visitas das mulheres presas. Porque ela, como mulher, ela sabe o que a sua mãe, a sua comadre, a sua vizinha, a sua filha vai passar para entrar lá. Porque ela, quando vem e entra na inclusão, ela também é submetida a esse mesmo tipo de tratamento, embora tenha vindo de um distrito, de uma outra penitenciária, foi transferida pela polícia
que não poderia ter dado nada para ela introduzir em lugar nenhum, mas assim mesmo está lá o tal do espelho, o pedaço de papel higiênico e a luva da agente como se estivesse fazendo ali um corte de cabelo, sei lá, praticando qualquer ato comum. E a justificativa sempre de que a defesa de segurança nunca se mostrou verdadeira. E nem se respeitou a questão da fundada suspeita. Porque é isso que teria que ser. Ah, eu acho que você está com cara de que está trazendo alguma coisa. Então, minha senhora ou meu senhor, vamos ali do lado e eu vou lhe dar a opção. Entrar ou não entrar. As pessoas não têm opção. Não têm opção. Elas são constrangidas a aceitar aquela situação para poder entrar. O que agora esses números, né, que estão divulgados provam que a gente sempre teve razão. A gente sempre teve certeza, a gente não tinha número, e este país é muito de índice, muito de número, vamos fazer. A gente só fica fazendo pesquisa que não leva a nada. Né? Quando, na verdade, a gente sabe na prática o que tem, principalmente por toda a experiência que a pastoral carcerária sempre nos trouxe, e que isso vem se confirmando em todas as áreas. Todas as experiências da pastoral hoje estão sendo transformadas em números, e isso vai nos dar, talvez, a possibilidade de discutir um pouco mais. A questão que o Marcelo falou de Guantánamo, Abu Ghraib, o Brasil está tão afundado no cotidiano da violência que não se assusta com aquelas fotos. Ficam achando que aquilo é o normal, que aquilo deve ser assim. E hoje eu tenho até medo de plebiscitos no país, porque a pessoa presa é melhor morta do que voltar. Questão de menoridade, essas discussões todas absurdas de respeito, quer dizer, assustam. Por quê? Porque não há uma sensibilização da sociedade para que aquela pessoa que está lá dentro é igualzinha a nós. Nós poderemos estar lá, nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, o filho. É uma questão de olhar para frente, olhar para os lados e para si mesmo também do que está sendo feito ali. Então, eu acho, a minha experiência, a experiência dessas instituições todas que sempre trabalharam a isso, que nós temos que, primeiro, exigir o respeito à dignidade humana. É por aí que começa a Constituição, é por aí que começa a gente poder olhar firme e para frente. A gente precisa defender a humanização nos presídios, investir na formação do pessoal que trabalha dentro e fora dessas unidades prisionais e responsabilizar todos que praticam esses abusos, inclusive as autoridades públicas que também praticam por omissão. Obrigada. Antes de passar a palavra para a Vivian, eu queria aqui também registrar e agradecer a presença da Rosina Conceição, representante da deputada Alessi Brandão, e do João Chaves, defensor público federal. Passo agora a palavra, Vivian. Oi, bom dia a todos. Eu também me somo aos colegas aqui na alegria de ver essa sala cheia, que só alimenta também a nossa luta em saber que é possível mobilizar tanta gente e cada vez mais pessoas para realmente conseguir acabar com essa prática abominável para ontem, como disse a Heidi. Mas antes eu queria também parabenizar a ouvidoria, na pessoa da ouvidora-geral Luciana Zafalon, e o Núcleo Especial de Situação Carcerária da Defensoria, o Patrick Cassicedo e o Bruno Chimizo, por abrir esse espaço institucional na Defensoria para discutir esse tema, para abrir para a população trazer as suas questões com relação à prática da revista vexatória, porque o papel da Defensoria é justamente não só a defesa dos necessitados, mas principalmente a promoção e efetivação dos direitos humanos. Então é fundamental, muito importante que a Defensoria Pública, enquanto instituição, lute para acabar com essa prática, pelo fim da revista vexatória. Nesse sentido, eu parabenizo o Marcelo Novaes por toda a sua luta, seu comprometimento com essa causa, e espero que outros defensores o sigam e tomem nessa batalha, e fico feliz em ver a presença de defensores públicos da Bahia, que então acredito que também estão se empenhando nessa luta, e isso é muito importante também no nível institucional da Defensoria. A dura realidade da revista íntima vexatória, que está sendo exposta aqui hoje nessa audiência, e será ainda muito mais quando abrir a palavra para todos, que é o momento mais rico e interessante do dia, é uma dura realidade daqueles que pretendem manter os laços afetivos com os seus entes queridos que estão presos ou presas, né? E isso não é só contrário, que já seria suficiente,
à Constituição Federal, mas é também contrário a todas as tratativas e normas de direito internacional que o Brasil ratificou e também é contrário às decisões e os entendimentos dos tribunais internacionais também de direitos humanos. Os princípios e boas práticas para a proteção das pessoas privadas de liberdade nas Américas, que é de 2008. As regras da ONU para tratamento das mulheres presas, que é de 2010. São alguns bons exemplos de normas internacionais que delimitam alguns parâmetros para a realização da revista corporal, de forma que seja respeitada a dignidade da pessoa humana, e a especificidade de gênero também é colocado nessas normativas, e também dizendo que seja adotado métodos alternativos à revista manual. Em 96, depois de uma denúncia que uma mulher e sua filha de 13 anos foram obrigadas a se despir completamente, até a genitália inspecionada, ao ingressar no estabelecimento prisional argentino, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado argentino por essa prática, dizendo que a revista das partes íntimas deve ser considerada um estupro e que seus efeitos constituem tortura. Em caso mais recente, em 2006, a Corte Europeia de Direitos Humanos entendeu num sentido semelhante, que as revistas corporais poderiam ser consideradas como tratamento desumano e degradante, e dependendo da forma como são conduzidas. A partir dos depoimentos das pessoas que passam por essa humilhação, como disse a Sônia Rodrigo, eu também nunca passei por ter a mesma carteirinha vermelhinha, é possível perceber que esse procedimento da revista é aplicado indistintamente para todos. Então, o Estado ele presume que cada uma daquelas pessoas que já passaram por todo esse esforço, como o Rafael lembrou bem, da distância, de levar sacolas pesadas com alimentos, kit de higiene, tudo isso porque o Estado também falha ao prover esses elementos básicos, o Estado ainda presume que cada um que está ali na fila está portando algum item ilícito ou proibido e por isso precisa ser revistado de uma maneira tão brutal. E o argumento para a existência da revista, o argumento oficial, eu acho melhor a gente colocar assim, né, o argumento declarado, é esse da segurança, que é completamente vazio, como os colegas aqui já deixaram bastante claro. E como se houvesse qualquer argumento maior do que o respeito à dignidade humana, né, que só isso, por ser ainda está colocado no começo, no primeiro artigo da Constituição, já mostra que, na verdade, esse sim seria a primeira coisa a ser respeitada. E depois se seguiriam as demais, em algum lugar entraria a segurança, sim, também, mas nunca em desrespeito, né, à dignidade humana, que é o fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro.